vêm, vocês que estão aí acompanhando, vão entrar já. Tá bom? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está tratando um assunto muito importante na Palavra de Deus, e esse momento de abertura é para você preparar o seu coração para você receber a Palavra de Deus. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento, com o seu coração aberto. O Senhor está aqui neste lugar. Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Jesus, esse é o terceiro culto, ó Deus, dessa sexta-feira, a qual Jesus, Senhor, também vai manifestar o teu poder. O Senhor não trouxe essa pessoa aqui à toa, em vão. Não, Jesus, o Senhor trouxe essa pessoa com um propósito, com um objetivo. E por isso estamos aqui se apresentando diante de Ti, porque a Tua palavra nos ensina, Jesus, que aquele que busca o Senhor de nada tem falta, e aquele que bate a porta se abre. E estamos aqui, Senhor Jesus, para nos preparar diante do Senhor, para atentar, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Então vai, ó Deus, liberando a Tua presença, liberando, Senhor Jesus, o Teu poder. E isso você pode falar com Ele, você pode dizer para Ele o quanto você quer, o quanto você precisa, você pode dizer para Ele o quanto você necessita mais dessa presença. É você e Deus nesse momento, meu irmão, é você e Deus nessa hora, minha irmã. E isso, não cesse de buscar, não cesse de clamar. O Senhor não te trouxe aqui em vão, o Senhor te trouxe aqui com um propósito, e esse propósito o Senhor quer concretizar na tua vida. Pai, a tua palavra diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, e aqui estamos diante de Ti. Então seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo aqui, Jesus, para operar. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Venha colocar, Senhor, as palavras na nossa boca para que possamos proferi-las ao Senhor. Venha, Senhor Jesus, nos inspirar nesse momento de oração, para que possamos alcançar o trono da Tua graça, o trono da Tua justiça. Meu irmão, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Então vai se achegando mais perto, vai se achegando mais próximo. O Senhor não pode, nenhum dos pensamentos dele podem ser impedidos. Aleluias, aleluias. Nós estamos aqui, Jesus. Ele está aqui em nosso meio. Você pode declarar para Ele de todo o coração. Aleluias. O milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas da palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Milagre, declare. O milagre hoje vai acontecer. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Fique firme nas promessas da palavra de Deus, pois tudo é possível ao que crê. Quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca a fé em ação, milagres acontecem, sua fé sempre em ação. Quando você coloca a fé em ação, o poder de Deus opera ali, trazendo a solução. Quando você coloca a fé em ação, milagres acontecem, sua fé sempre em ação. Jesus nos ensina a colocar, ó Deus, a nossa fé sempre em ação. Jesus, hoje é o dia que estamos orando por cura, libertação, mas Jesus só vai ocorrer na vida desse seu filho, dessa tua filha, se colocar a fé em ação.
porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Jesus, iremos fazer um ato de fé, Jesus, com a prece, orando sobre a prece da vitória. Oh, Jesus, então ensina essa pessoa a colocar a fé em ação, ensina essa pessoa, Jesus, Pai, a acreditar que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. E isso vai se aproximando, meu irmão, vai se aproximando, irmão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso, na presença do Senhor, você tem liberdade para se achegar, para se olhar. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele está aqui em nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, vem nos ensinar, Jesus. Nós queremos mais a luz de Tua presença aqui em nosso meio. Prepara, Senhor, o nosso coração. Prepara-nos, Senhor Jesus, para, ó Deus, atentarmos para aquilo que o Senhor tem a dizer conosco, ó Deus, no dia de hoje. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, e nós queremos ver, ó Deus, o Teu agir, nós queremos ver o Teu fluir, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar em Tua presença, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor que Ele merece, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos se alegrar na presença do Senhor, que na presença do Senhor há abundância de alegria, em nome do Senhor Jesus. Sempre que você se alegra, você está preparando o seu coração para a mensagem que você vai receber em nome de Jesus. Amém? É ou não é isso, irmão? Com certeza. Boa noite, nome de Deus. A alegria do Senhor nos fortalece todos os dias em nome de Jesus. E hoje é o dia da nossa força, porque Deus está aqui na história em nome de Jesus. Amém? Boa noite a você de casa, que Deus abençoe também. Vamos louvar a Ele com bastante alegria. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Você que está aí sentado, levante-se, porque Deus quer falar contigo de pé em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar a Ele, fazer um corinho. Aquele diz assim, ó: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, meu irmão, vem. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção para você. Jesus já preparou uma bênção para você. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão, vem ver. Jesus já preparou uma bênção para você. Jesus já preparou uma bênção para você. Liga nesta hora. Pede para Jesus agora. Liga nesta hora. Pede para Jesus agora. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga nesta hora. Pede para Jesus agora. Liga nesta hora. Pede para Jesus agora. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca
Jesus, que Ele merece muita glória. Glória a Deus. Ou vai, não é verdade? Em nome de Jesus, amém? Essa é a promessa que Deus tem para mim e tem para você, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. É nessa alegria que nós temos que estar para servir ao Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina para servir ao Senhor com alegria, nada de tristeza não. A gente não pode servir a Deus como se estivesse indo para um velório, não, jamais. Temos que servir ao Senhor com muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 33, você que está em casa também. Eu quero já ir direto para a mensagem, em nome do Senhor Jesus, para a gente já orar. Você que está em casa, a gente está orando com o lenço da prece da vitória, em nome de Jesus. Se você tem ele aí, pegue ele na hora da oração, tá bom? Você vai segurar em nome do Senhor Jesus, é um ato de fé. Em nome do Senhor Jesus, e Deus ele vai operar sobre a tua vida. Você aqui também que tem um lenço, daqui a pouco você prepara ele aí. Se você não tiver, não que esqueceu, se não tiver mesmo, os irmãos depois vão entregar para você, e Deus ele vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? O dia todo hoje eu tenho meditado em cima dessa palavra. Ontem eu fiz uma live falando sobre a importância da oração. A oração ela é importante em nossas vidas, porque eu dei o exemplo aqui à tarde e falei o seguinte: uma vez perguntaram para uma avivalista, né, do passado o seguinte: qual que é mais importante para a vida do cristão? A oração ou a palavra? A oração ou o jejum? E aí ele deu o exemplo: qual que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Teve até um irmãozinho à tarde que falou: é a direita. Eu falei: se ele for canhoto, não é verdade? Mas aí falou a direita. Eu falei: não tem como. Não sei se vocês já viram uma pomba ferida no meio da rua. Ela fica correndo do povo porque ela não consegue mais voar. No máximo ela consegue dar um salto, não é verdade? Porque a asa dela está imobilizada, ela não consegue voar. Então assim somos nós na vida espiritual. A gente não vive só da palavra, a gente tem que viver tanto da oração quanto da palavra, tanto do jejum quanto da oração, em nome do Senhor Jesus. Então o tema da nossa mensagem hoje é: a oração ela nos mostra a grandeza de Deus. A oração ela tem tanto poder que a oração ela muda história. Eu dei até o exemplo de Ana. Ana, ela não aguentava mais ser uma mulher estéril, até que ela foi para a presença de Deus e teve a história dela mudada. E ela não teve só um filho, ela teve tantos outros filhos. Mas por quê? Porque ela não aceitou aquela situação. Ela foi para a presença de Deus, ali orou, se humilhou na presença do Senhor, e o Senhor se lembrou dela. Então ela teve ali, através da oração, a história dela transformada, mudada, em nome de Jesus. E eu tenho outro exemplo. Você aqui, por exemplo, que está aqui, talvez você conheça uma pessoa que através da sua oração, hoje ele está nos caminhos do Senhor. Você mudou a história dessa pessoa. Talvez no passado a história dessa pessoa era uma história de fracasso, de miséria, uma história de que essa pessoa já pertencia até mesmo ao diabo, mas através da sua oração, do seu rogo, da sua súplica, você foi lá e resgatou essa pessoa. Você mudou a história dela, não porque você é diferente de todo mundo, não, porque você, através da unção de Deus na sua vida, você se permitiu ser usado por Deus, e Deus mudou a história daquela pessoa através da sua oração. Então a oração ela é de extrema importância em nossas vidas. Então hoje nós vamos aprender que a oração ela nos mostra a grandeza de Deus. Se você já vivenciou a grandeza de Deus, tem que continuar. O Senhor não operou só uma vez na sua vida e pronto, acabou, já está esgotado, para você está bom. Não, Ele quer continuar operando, quer continuar manifestando o poder dele. Aqui em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3 diz algo para nós aqui, ó. Abra aí, Jeremias 33, o versículo 3. Olha o que diz para mim e para você aqui, ó. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que o quê? Que não sabes. Então observe o poder da pessoa que clama. Além de Deus responder, Deus está dizendo que vai anunciar coisas grandes e firmes. Guarde isso no seu coração. Você não pode esperar coisas pequenas de um Deus tão grande que é o nosso Deus. Esse Deus que fez esse imenso universo, esse Deus que nos formou, nós não podemos esperar coisas pequenas dele. Nós temos que esperar sempre coisas grandes em nome de Jesus. Não porque a gente é interesseiro, não, é porque Deus ele faz grandes coisas.
Tem um livro de Salmos que fala, ou Isaías, não vou me lembrar agora, que fala que grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. O Senhor não faz coisas pequenas, o Senhor só faz coisas grandes. Então nós temos que clamar, mas aqui está dizendo, clama a mim, responder-te-ei. Não é para aquele que fica de braço cruzado, não é para aquele que vem em sua casa de Deus, fica sentadinho, não quer saber de ouvir, não quer saber de orar, não, é para aquele que clama ao Senhor. Aí o Senhor vai responder, e não só responder, como anunciar coisas grandes e firmes. Então aquele que ora, ele recebe a grandeza de Deus, e muitas vezes a grandeza de Deus que testifica em nossas vidas, não é com algo lógico, algo que a gente sabe como vai ser. Tanto que está dizendo aqui, coisas grandes e firmes que não sabe, é aquilo que está fora do nosso raciocínio, é aquilo que está longe do que a gente pode imaginar. Olha só esse exemplo que a Bíblia nos dá aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos capítulo 16. Eu quero ler o versículo 16 com vocês e depois nós iremos pular para o versículo 22. Atos capítulo 16, olha que coisa séria isso daqui. Com esse trecho aqui que a gente vai meditar, existem até canções, louvores com esse trecho aqui. Olha o que diz aqui o versículo 16. Todos acharam? Atos 16, versículo 16. Diz assim, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui a Bíblia está dizendo sobre Paulo e Silas. O que eu quero que vocês venham a frisar é só o começo desse versículo. E aconteceu que, indo nós à oração. Observa que Paulo e Silas, eles já tinham uma comunhão com Deus antes mesmo deles serem lançados no cárcere. Nós, nos dias de hoje, nós não temos que passar a orar, a buscar o Senhor só quando o calo aperta. Não, nós já temos que orar bem antes da situação vir, bem antes da luta aparecer. Por quê? Porque quando a luta se levantar, a gente não vai temer, a gente vai permanecer na nossa posição. Foi o que aconteceu com esses homens. Aqui, para me resumir, para a gente chegar agora no versículo 22, se você não entende, nunca ouviu falar dessa história, aqui Paulo e Silas, eles foram para uma certa cidade, e ali, essa hora da oração, eles viram aquela menina com o espírito de adivinha, né? Paulo teve ali um discernimento para ver, porque sempre que eles passavam, aquela menina sempre falava, esses dois são homens de Deus. Só que Paulo sabia que aquilo não era algo comum nela, tinha algo na vida dela, e a Bíblia declara que Paulo ele ficou perturbado com aquilo, até que chegou o momento que ele foi lá e repreendeu o espírito, e acabou com o lucro daqueles homens, e aqueles homens ficaram indignados, ou seja, aos olhos daqueles homens, eles fizeram algo totalmente errado, mas aos olhos deles não, eles estavam fazendo somente a obra de Deus. E aí, para o versículo 22, olha o que diz aqui para mim e para você, E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões do quê? De todos. O que eu quero que você atente aqui? Chegou perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles fizeram o quê? Reclamaram e murmuraram, não é verdade? Por causa daquela situação. Foi isso que eles fizeram? Eles oraram e cantaram hinos a Deus. Ou seja, eles não deixaram a cadeia influenciar na essência que eles tinham de buscar Deus. Muitas vezes existem pessoas que elas deixam muitas coisas interferir na vida espiritual dela. Eu dei esse exemplo de manhã à tarde, até preguei uma vez falando sobre isso. Muitas vezes o cansaço da pessoa é físico, e aí a pessoa coloca isso como desculpa para ela não orar.
Muitas vezes a pessoa sente aquele cansaço mesmo, que trabalhou o dia todo, e ela coloca como obstáculo para ela não se apresentar diante de Deus. Entenda uma coisa: o seu cansaço físico, ele não pode interferir no seu espiritual, não tem nada a ver. Se o seu cansaço é físico, você tem que buscar o espiritual, porque a Bíblia declara que ainda que o nosso corpo exterior ele se canse, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. E aí eu dei até um exemplo quando eu falei sobre isso, de Jesus. Jesus, quando ele foi falar com a mulher de Samaria, a Bíblia declara que ele se cansou no caminho, mas não foi o espírito dele, foi a carne, o eu dele, tanto que ele permaneceu ligado em espírito. E aí ele foi e até evangelizou aquela mulher de Samaria. E aí, se você conhece a história, você sabe que ali aquela mulher serviu ele e ele deu a água da vida eterna para ela, que foi o que? A salvação. Só um parênteses aqui para você entender. Mas o que eu quero chegar aqui com vocês? Então Paulo e Silas, eles entraram dentro daquele cárcere, querendo ou não, justamente porque eles só estavam fazendo o que é bom, que era a obra de Deus. Só que aquele povo não entendeu isso. Mas o que eu quero focar depois com vocês é a oração deles. Será que Paulo e Silas, eles oraram a Deus pedindo terremoto? Pare para analisar. Será que eles oraram a Deus pedindo para Deus mandar um terremoto naquele lugar? Ou será que foi algo que Deus mesmo viu que era necessário mandar naquela hora? Exatamente foi isso. Foi o que Deus viu que era necessário para aquele momento. Mas pare para analisar nessa palavra terremoto. A gente vê nos noticiários aí afora, né, um país mais próximo a nós aqui, que tem muitos terremotos, é o Chile, né? E você vê que quando tem terremotos, o que acontece? Abala a estrutura de muitos prédios e até chegam a desabar, a cair, não é verdade? Só que esse terremoto aqui, ele não derrubou a prisão. Ele soltou somente o quê? As portas e as correntes que os prendiam. Então observa que quando você ora, você vê a grandeza de Deus, não com aquilo que você muitas vezes pode imaginar, mas aquilo que está longe do seu raciocínio, aquilo que está longe do que você pode pensar ou imaginar. Por isso que a oração, ela vai te mostrar a grandeza de Deus, mas quando você ter esse hábito constantemente, em nome de Jesus, não deixar para orar quando a situação se levantar, mas em todo momento. A Bíblia nos ensina para a gente orar sem cessar. A Bíblia nos ensina para a gente, Jesus ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a gente não pode desfalecer, independente se ainda te lançar, se alguém te lançar, seja numa prisão, como aqui o caso deles, ainda que alguém te faça um decreto como fizeram contra Daniel, você não pode parar não, você não pode deixar isso influenciar na sua vida espiritual, e aí você vai ver a grandeza de Deus. Observa Daniel, ele foi lançado na mesma intimidade que lançou ele na cova dos leões, foi a mesma que tirou ele de lá. Ele experimentou ou não experimentou a grandeza de Deus? Só Deus para ter poder para fechar a boca de muitos leões, porque se você parar para analisar, quando aqueles homens aos príncipes foi lançado na cova, a Bíblia declara que eles nem chegaram no final e eles já foram totalmente derrotados. Daniel tinha que estar na unção de Deus mesmo para estar diante ali dos leões. Então somos nós. Nesse mundo que a gente vive, a gente tem que vencer um leão todos os dias, mas quando estivermos na presença de Deus. Então ele está dizendo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então é coisas grandes que Deus ele vai prover, mas se você clamar, não é se reclamar, murmurar, questionar, não, é se você clamar, invocar o poder de Deus, aí você vai ver a diferença na sua vida, aí você vai ver o quanto o Senhor ele vai operar, de acordo com a sua necessidade. Eu estou dando o exemplo de Josué. Deus ele deu a direção para Josué, tem Jericó no caminho de vocês, só o que vocês vão fazer? Vocês vão rodear por 6 voltas durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e depois vocês vão fazer o que? Gritar. Imagina só que situação séria. Imagina só o quanto Josué tinha que estar ligado para receber uma direção dessa de Deus e transmitir para o povo. Jericó não era um bairro como Campo Limpo aqui, Jericó era uma cidade. Imagina só o tamanho daqueles muros, daquelas muralhas, só o poder de Deus para derrubar mesmo, para colocar abaixo, e foi o que aconteceu. Então somos nós. Será que Deus só operava coisas grandes no passado e hoje não?
O Deus ele não muda, ele permanece o mesmo. Então temos que continuar clamando, temos que continuar invocando o poder de Deus. Aí você vai experimentar a grandeza dele, aí você vai ver a grandeza de Deus se manifestar na sua casa, na sua família. Muitas das vezes não é da forma que você está esperando, mas é do jeito de Deus. E você vai ver que o jeito de Deus vai até alegrar o seu coração. Você vai assim, obrigado. Aquela pessoa realmente experimentou a grandeza do Senhor e o Senhor transformou a vida dele e dela em nome de Jesus. Então faça isso, não deixe de clamar, não deixe de invocar o poder de Deus, e aí você vai ver o quanto você vai ver a grandeza de Deus. Faça como Moisés. Moisés desejava ver a face do Senhor, Moisés desejava sempre estar na presença de Deus, e ele experimentou coisas grandes diante de Deus. Imagina a direção de Deus, ele diante daquele mal, só estenda o seu cajado aí que os mares vai se abrir. Tinha que estar em comunhão com Deus ou não tinha? Ou será que foi no natural que Deus fez aquilo? Não, tinha que estar totalmente ligado com Deus. Não era à toa que ele ficava 40 dias e 40 noites no monte, não. Amém? Então saiba que a sua oração, ela não é em vão, não é à toa. Continue clamando. Eu estava comentando ontem na live sobre o testemunho que eu vi no Show da Fé. Uma senhorinha bem simples, e ela contou, e eu guardei isso no meu coração e falei, nossa, isso é verdade. Ela estava falando sobre o livro de Tessalonicenses 5,17, que diz o quê? Orai sem cessar. E ela falou, orar sem cessar é você orar até o milagre acontecer na tua vida. E muitas das vezes a pessoa ora hoje, ora amanhã, nada acontece, ela faz o quê? Vou orar mais não, orar sem cessar é você orar até o milagre acontecer, é você insistir, é você saber o que você quer, e quando acontecer, você continuar na presença de Deus buscando. Essa é a diferença, esse é o que clama em nome de Jesus. Então por isso da importância da oração em nossas vidas. Só iremos vencer toda e qualquer barreira, obstáculos, lutas, diversidade em oração, porque a nossa luta ela é espiritual, não é algo físico, é algo espiritual. Então coloque isso no teu coração. Olha o que diz mais aqui pra gente no livro de 2 Crônicas. Depois, se você quiser meditar no livro de Tiago 5,17, Tiago 5,17 fala sobre Elias. A Bíblia declara que Elias ele orou e não choveu mais em Israel, e depois ele orou e veio dar chuva, tanto que a terra até deu o seu fruto em nome do Senhor Jesus. Tudo através da oração do homem como nós, que aqui estamos em nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas, temos um exemplo aqui de oração sobre Josafá. Creio que todos vocês conhecem essa história. Então o que aconteceu aqui? Aqui vinham 3 nações contra o reino ali de Josafá, de Judá, em nome de Jesus. E aqui o versículo 3, 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 3. Aqui é onde a gente vai finalizar a nossa mensagem. Eu só vou acrescentar depois com um detalhe aqui. Diz assim, ó, versículo 3: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar quem? O Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Então observe o que aconteceu aqui. Josafá ele recebeu a notícia que vinham 3 nações contra ele. Amém? E aqui a Bíblia está dizendo que ele temeu, mas ao mesmo tempo ele colocou-se a buscar ao Senhor. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje nós recebemos muitas das vezes a má notícia, muitas das vezes só notícia ruim, não é verdade? Mas o que nós temos que fazer? Colocar-se a buscar o Senhor. Quando você tem esse hábito, você não vai deixar o dia mal vir te dominar para você orar. Não, você vai orar antes da situação aumentar, antes da situação te afligir totalmente, você já vai estar diante de Deus. Foi o que aconteceu com Josafá. Ele não deixou aquelas nações chegar para se colocar diante de Deus. Antes delas chegar, ele já se colocou diante de Deus. Pula para o versículo 22. Olha a resposta daquilo que Josafá fez. Versículo 22 diz assim, ó: E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de onde? De Seir, para os destruir e exterminar. Agora olha que coisa séria. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum que escapou. Imagina que loucura que aconteceu aqui.
Será que Josafá teria essa sabedoria para orar dessa forma? Assim, o Senhor pode fazer o seguinte, né? Coloca 2 para derrubar um, depois os outros 2 para lutar. Será que Josafá orou assim? A única oração que Josafá fez para Deus foi o seguinte: Senhor, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. Mas olha só a atitude de Josafá. Ele temeu? Chegou até a temer, mas ao mesmo tempo ele colocou a buscar o Senhor. Mas olha só o resultado daqui, dessa atitude de Josafá. Agora, se ele deixa o medo entrar, se ele deixa de orar, essas 3 nações acabariam com o reino de Judá. Mas olha só a forma que Deus agiu. Será que algum homem conseguiria imaginar que Deus iria agir dessa forma? As 3 nações que viriam contra Josafá se autodestruíram, e a Bíblia está dizendo que não sobrou nenhum para contar a história. Olha que coisa séria. Esse é o poder da oração, esse é o poder do seu clamor. Se você ainda tem dúvida se a sua oração não tem poder, depois você lê o livro de Tiago, lá diz o seguinte, que a oração do justo ela surte muito em seus efeitos, e esses efeitos é a grandeza de Deus que você vê na sua vida. Mas muitas das vezes você deixa de buscar, deixa de orar, porque a situação está difícil, porque o cansaço tem batido. Não podemos, temos que continuar com a nossa comunhão. Como a gente viu sobre Paulo e Silas, eles não oraram porque eles estavam na prisão, eles já tinham hábito há muito tempo. Somos nós, temos que ter esse hábito. E aí quando você tem esse hábito de orar, você vê a grandeza de Deus, não de uma forma que você vai imaginar, mas de uma forma que você vai ver, e Deus ele vai te surpreender com o resultado em nome do Senhor Jesus. Coloque isso no teu coração. Quando você ora, você vê a grandeza de Deus. Então essas nações elas se autodestruíram. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que por 3 dias aqui Deus ele deu a direção para eles: agora vocês vai saquear todos os despojos, todas as riquezas deles. E foi tanta coisa que aquele povo deixou ali, que foi necessário 3 dias para eles pegarem tudo e trazer para ajudar. Olha que coisa séria. Então nós temos que colocar isso no nosso coração. Esse é o poder da oração. Josafá não era um super-herói, ele não era um anjo de Deus, um Jesus da vida, não. Ele era como nós, amém? Ele era um homem como nós, em nome de Jesus, e ele orou. Por que será que Deus não vai responder a nossa oração nos dias de hoje? Por que será que conosco não vai surtir efeito? Será que nós somos diferentes? Não, nós somos filhos de Deus também, e temos que entender essa importância da oração. A sua oração, ela tem poder em nome de Jesus. Então não fica aí guardando, não. A oração não é para ser guardada, para você orar, suplicar, para você colocar para fora, e você vai ver que vai surtir efeito em nome do Senhor Jesus. Então guarde isso no seu coração. A sua oração, ela tem poder para mudar a história da sua vida, da sua casa, seja de quem for. Então não deixe de clamar. Então observe o resultado. Observe o caso de Paulo e Silas, 2 resultados que com certeza aqueles homens não pediram um terremoto na cadeia, mas Deus mandou aquilo que era necessário. Deus ele vai mandar para você aquilo que é necessário. É como uma vez eu vi uma postagem, eu achei muito interessante. Hoje em dia Deus não abre o mar vermelho. Por quê? A necessidade que muitas das vezes passamos hoje não é de Deus abrir o mar vermelho. A necessidade do povo no passado era o quê? Eles abriram o mar vermelho para ele ter um caminho para passar. Era a necessidade dele. Então Deus vai agir de acordo com a sua necessidade. Mas quando eu clamar, quando eu me chegar diante de Deus, não é quando eu ficar murmurando pelos cantos, não, é quando eu clamar, invocar o poder de Deus. Aí você vai ver a diferença. Aí você vai ver o quanto o Senhor vai te surpreender em nome do Senhor Jesus. Eu estava até aqui para falar de Josué. Josué, depois da batalha de Jericó, chegou o território de Ai para eles vencer. E ali foram os espias, chegaram em Josué e falaram: Josué, eles são um território pequeno, manda só uns 3.000 homens que tá bom, dá para a gente arrasar com eles. Mas esses homens foram e perderam a guerra. Mas por quê? Porque havia um pecado. E aí depois Deus ele diz: Josué, junta todo valente e valoroso. E a Bíblia declara que foram 32.000. E olha só a estratégia que Deus dá. Josué não teria essa capacidade de ter essa estratégia não, meu. Talvez Josué ia pegar os 32.000, ia fazer de um jeito só e vamos que vamos, Deus está conosco. Mas olha a estratégia que Deus deu para Josué na segunda vez que eles foram contra o território de Ai. Deus ele diz: Josué, você vai juntar um povo que vai ficar na parte de trás da cidade, e o outro povo vai atrair na parte da frente, vai atrair o povo da cidade. E aí quando o povo vê vocês vão correr, eles vão achar que vocês estão fugindo de novo. Olha que coisa séria. Eles vão achar que vocês estão fugindo de novo. E nessa, os que estiverem atrás vão armar emboscada, vão entrar na cidade, destruir a cidade, e depois que sair da cidade, vão destruir os que ficaram para fora. Isso é a estratégia de Deus ou não é? Quando oramos, irmão, Deus ele faz isso.
Ele nos dá estratégia para vencermos toda e qualquer obra do diabo em nossas vidas. Ele te ensina o que? A fazer emboscadas para o diabo, ele ser derrotado em nome de Jesus, amém? Mas quando estamos ligados, quando estamos conectados, agora se estivermos desligados, não tem como. Muitas vezes iremos achar que é difícil, iremos olhar para o cansaço. Não podemos. Temos que olhar para a palavra de Deus. Então guarde isso no seu coração. A sua oração, ela tem poder para você ver a grandeza de Deus se manifestar na sua vida. Você já viu muita grandeza de Deus e muitas vezes você até parou, acha que está bom. Não está bom não. Aquilo que você fez atrás já passou, continue fazendo hoje. Deus, ele quer continuar usando a tua vida para mudar a história de outras pessoas, até mesmo da sua casa, da sua família. Então coloque isso no seu coração. A minha oração é importante, e aí você vai ver o quanto a sua casa vai ser transformada. Hoje nós estamos aqui porque nós somos fruto da oração de alguém. A sua vida, depois que você conheceu a Jesus, a sua história foi transformada ou não foi? Você é fruto da oração de alguém. Então faça com que alguém venha a ser fruto da sua oração, e aí você vai ver o quanto vale a pena. Você vai ver o quanto valerá a pena você estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Coloque isso no seu coração, e aí você vai experimentar, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos se colocar de pé, vamos orar para esse Deus, clamar ao Senhor, invocar o poder de Deus. Isso é com alegria, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa também, quero que você pegue a sua prece da vitória. Quem não tem, não é quem esqueceu. Quem não tem, a irmã Valda, ela vai entregar em nome do Senhor Jesus. Você tem, pega aí. Se não tem, você vai colocar a mão no seu coração, e quando eu estiver fazendo a oração, você vai repetir em nome do Senhor Jesus. Isso, você que está em casa, se você não tem um lenço, quero que você pegue um pedaço de tecido aí, você vai colocar no local da dor, da enfermidade. Se você quer que eu venha orar pela peça de algum ente querido, você vai colocar as mãos. Eu vou pedir para Deus mandar virtude aí em nome do Senhor Jesus, e Deus vai alcançar essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Isso, o Senhor não parou de curar não, o Senhor não parou de operar, Ele continua operando. Muitas das vezes nós que paramos de buscar o Senhor como temos que buscar, e não podemos, temos que se aproximar. Quanto mais você se aproximar, mais você vai desejar da presença de Deus. Vamos fazer a oração aqui, ó. Diz assim, ó grande e poderoso Deus dos exércitos, em nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti agora, contra todo o mal que me persegue. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. Mas Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo todo dia. Ó Senhor, os meus inimigos se levantam contra mim, e o mal tem me assediado, mas eu confio na Tua bondade e misericórdia. Eu creio, ó Deus, que agora mesmo estás ouvindo esta prece, e portanto já sinto que a vitória me pertence. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que todo mal que está em minha vida, todas as forças malignas que me perturbam, todas as doenças e enfermidades que estão em meu corpo, que saiam agora para a glória de Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Obrigado, Senhor, e amém. Coloque em silêncio do local da dor. Se você não tem isso, coloque a sua mão em nome de Jesus. E se você não está sentindo nada, coloque no seu coração. Jesus, aqui nós estamos. Eu vou unificar a minha fé com a fé do Senhor, porque a Tua palavra diz, Jesus, que aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa, Jesus, está enfrentando. Pai, que o Senhor venha tocar nessa vida, que o Senhor venha tocar, Senhor Jesus, essa pessoa nesse momento, desde o alto da cabeça ao plano dos pés, desde a plano dos pés ao alto da cabeça. Eu invoco o Teu poder nesse momento, Jesus, sobre a vida dessa pessoa que está em casa. Amanheceu, Jesus, com uma dor terrível no corpo. Eu digo, diabo, você que está aí agindo, colocando essa dor, eu ordeno agora, vai saindo. Eu ordeno agora, bate em retirada. Eu ordeno em nome de Jesus, pula para fora todo o mal. Você que tem colocado, Satanás, esse mau pensamento, esse mau desígnio, esse conflito na mente, eu digo, sai agora. Eu digo, solta, desprenda, desaloja todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, é uma ordem. Você que comeu, você que bebeu, você que foi para o Satanás para fazer uma obra contra esta vida, eu desfaço a tua ação agora, em nome do Senhor Jesus, porque
importa agora. A ordem de autoridade, você tem que pegar tudo que é teu agora. Aonde você estiver agindo agora, sai agora do corpo dessa mulher. Vai saindo agora da vesícula, nós te repreendemos agora, espírito maldito. É você que tem que colocar essa dor nas costas, no ombro. Ela sente um peso nas costas, uma dor nas costas. Nós te repreendemos agora, demônio vai saindo com todo o teu mão agora. Sai da coluna dela, sai com esse ardor na sola dos pés agora. Ela sente um fogo na sola dos pés. Nós paralisamos a atuação agora, espírito maldito. Nós queremos a atuação nessa hora e dizendo, vai saindo agora. Saia em nome de Jesus Cristo. Todo o sintoma da gripe, do vírus, nós te paralisamos a atuação neste momento, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos para os céus e agradeça o Senhor nesse momento. Isso, seja como aquele único leproso que voltou para agradecer. Isso, aquele homem que foi curado, ele agradeceu ao Senhor. Isso, quando você agradece, você tem a certeza, meu irmão e irmã, que o Senhor está te curando nesse momento. O Senhor está enviando a cura lá na sua casa, na sua família. Isso, Jesus, vai visitando aquele familiar, aquele ente querido, Jesus, que precisa ser tocado pelo Senhor. Pai, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso e nós cremos que grandes coisas o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte que Ele merece, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que a fé sem obra ela é morta. Então faz um ato de fé aí. Você estava sentindo alguma coisa e está melhor agora, testemunho em nome do Senhor Jesus, é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Alguém chegou aqui sentindo alguma coisa e está melhor? Em nome do Senhor Jesus. Chegou sentindo um peso na cabeça, nos ombros, agora você está melhor. Você que está em casa também, Deus te tocou aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Está todo mundo bem? Quem chegou bem e está melhor ainda, diga glória a Deus. Então pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado pela companhia, em nome de Jesus. Quero lembrar vocês que domingo nós estaremos aqui às 7h30 da manhã, às 15 da tarde e às 18h30 da noite, tá bom? Então, ó, espero vocês, estamos tendo culto presencial, tá bom? Vocês que são fora da idade de risco aí, e tem sido uma bênção em nome do Senhor Jesus. Só que eu quero chamar a atenção de vocês também, para daqui a pouco, logo mais às 10h30, tanto na HIT, quanto no canal do YouTube JQV Oficial, vai estar tendo o Don't Stop Online, amém? É um evento que tem todo ano aí da juventude, em nome do Senhor Jesus. Vai ter a presença do pastor Jaime, do missionário. Então, ó, coloca lá, fique ligado. Talvez você está em casa aí, não sabe o que vai fazer, agora você tem algo para fazer em nome de Jesus. Vai ser a madrugada toda aí adorando, bendizendo o santo nome do Senhor. Então fique ligado em nome do Senhor Jesus, porque vai ser uma bênção. Que Deus abençoe vocês, fique na paz em nome de Jesus. Tchau.